verso 17. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Somente até aí, nós vamos fazer a leitura. Poderíamos ir mais, mas o tempo não nos permite. Eu queria essa manhã falar como continuação da mensagem da semana passada, o assunto foi como sabemos que estamos em avivamento. Quando o avivamento vier sobre nós, ou nós individualmente começarmos a experimentar o avivamento, pastor, como que eu vou saber? Será porque eu vou estar falando em línguas? Será porque eu vou estar sendo tomado pelo Espírito Santo, tendo uma aparência embriagado? Será que porque eu vou cair? Será porque eu vou fazer alguma coisa que não é comum? Por exemplo, rolar, rir, dar gargalhadas? Eu quero te dizer que esses são movimentos, ou seja, condições que ocorrem dentro do avivamento, mas isso não é avivamento. Isso são manifestações que ocorrem dentro do avivamento e não necessariamente precisam ocorrer. Não necessariamente você vai falar assim, para ser o avivamento eu preciso de ver isso ou aquilo. Tire isso da sua mente. Por isso nós estamos pregando uma série de mensagens para a igreja, dizendo, avivamento é isso, conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus, como nós vamos saber que estamos em avivamento? Usamos esse texto, e nós estamos usando em todas as congregações, porque queremos ensinar à igreja a mesma coisa. Temos liberdade de pregar outras coisas? Claro que sim. Mas nós queremos que todos ouçam a mesma coisa. E nós entendemos que a primeira coisa que nós vamos ver facilmente no nosso meio é o que nós vemos já no verso de número 4. Diz ali, que onde quer que eles eram enviados, eles pregavam. Qualquer lugar que eles eram enviados, eles pregavam. Eu rapidamente citei o contexto para que você entendesse o que estava acontecendo. Eles estavam sendo perseguidos. Eu não sei se você já passou alguma perseguição na vida. Eu já, e é muito ruim. Não pelo evangelho, por outras coisas, artimanhas minhas. E é horrível ser perseguido. É você estar num lugar sabendo que alguém quer te pegar, mas você não sabe quem é. E é muito ruim estar assim, numa situação assim. Você tem medo de se expor. Você tem medo de sair. Mas diante de um medo, eles estavam sendo levados para fazer a obra de Deus. Eu não sei se você consegue fazer algum paralelismo com a gente hoje. Eu não sei se você consegue entender o que o mundo está vivendo, o que nós estamos vivendo, e entendendo que esta é a perfeita vontade de Deus para nós. A igreja acha que o avivamento vai começar num tempo de bonança. A igreja, às vezes, acha que o avivamento vai começar quando tudo estiver um mar de rosa. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja começou embaixo de perseguição. E a busca da igreja do Senhor virá debaixo de grande perseguição. Ai, não gostei de ouvir isso não, pastor. Queria ter ficado em casa assistindo Fantástico. Mas precisava de ouvir. Você precisava de ouvir. Porque tem gente que acha que o reino de Deus é uma coisa mansa, maravilhosa. Que andar com Jesus é um mar de rosa. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. E só os valentes se apoderarão dele. Frouxo, fora. Medroso, fora. Quem tem medo de se expor, fora. De ser chacoteado, fora. O reino de Deus é de pessoas corajosas. Quantos corajosos nós temos aqui hoje? Pelo menos dentro da igreja. Pelo menos aqui, levanta a mão e diga assim, eu sou de Cristo. Ah, aqui eu tenho coragem de falar, pastor. Aqui eu não tenho problema nenhum. Onde quer que eles iam, sendo perseguidos ou não, correndo um risco de vida ou não, eles pregavam Cristo. Eles pregavam, eles pregavam. Eu acho que tinha sempre os medrosos no meio, porque medroso sempre está no meio, né? Infelizmente. E eu acho que quando eles começavam a pregar, sempre falavam, rapaz, fala mais baixo. Tem gente que começa a falar e começa a empolgar. Começa a empolgar. Você está pregando? Eu não conto de falar diferente. Não é, pastor Adalberto? Eu não consigo falar diferente. Eu me empolgo. E eu acho que sempre tinha aquele, calma, eles vão ouvir a gente. Olha lá, ó.
Eles vão ouvir. Eu não estou nem aí que ouçam. Eu vou pregar, porque eu não posso ficar calado e sendo testemunha daquilo que eu vi e escutei. Eu tenho que falar. O problema é que a igreja hoje está surda e cega, não viu nada e não ouviu nada, e por isso não prega. Vem no culto, o que Deus falou? Não sei, mas o irmão fulano de tal não parava de conversar. Pergunta para o jovem, e aí? O que o Espírito Santo falou com você? Não sei não, mas a menina me deu o telefone dela na hora do culto. O que está acontecendo com a igreja? Precisamos ouvir e ver para pregar. Igreja não lê, igreja não ora, não lê nada, não pode ouvir nada de Deus. Por isso não tem pregação. Por isso não tem mensagem que arde no seu coração. É uma dificuldade, sabe, queridos, quando a gente Para que mexer, né? É uma dificuldade quando a gente é novo, quando a gente tem pouca experiência com a palavra, e alguém nos põe para dar uma palavra. Eu ainda hoje, depois de 7 anos já consagrado pastor, estando em púlpito todos os domingos, 5 minutos, 10 minutos antes de subir o coração, parece que vai dar uma parada cardíaca. É dependência de Deus, que você sabe, é Deus. Se Deus não fizer, eu estou frito. Corro o risco do fogo cair e me consumir ali em cima. E a gente sobe, temeroso, mas ciente de que aquilo que nós preparamos, aquilo que nós já temos andado com o Senhor, é uma bagagem importante para pregar. Isso é óbvio. Mas quando a gente é novo, a gente entende, poxa, pôr alguém totalmente novo na fé, sem muita experiência, ela vai tremer, ela não vai conseguir falar. Isso é aceitável quando a gente é jovem na fé. Mas depois de alguns anos, você não conseguir recitar 3 versículos da Bíblia para falar do amor de Deus para alguém, é hora de usar um desses paninhos e cobrir a cara. Oh, Deus, que vergonha. Tem misericórdia, Senhor. Os irmãos tudo de máscara na igreja. Não permita, Senhor, ver a minha face de vergonha. Tem gente que anda com a gente há um bom tempo, mas não consegue pregar nada. Por quê? Por que será? Às vezes vem para o culto, ouve a mensagem, mas o coração não está aberto. Grava tudo que é tipo de situações que lhe interessa. Consegue repetir o jogo de 1982, Zico, Sócrates, fala todo mundo, né, da seleção. Consegue falar a piadinha que eu vi há 2 meses atrás e com uma graça perfeita. Mas falar da mensagem do domingo passado, ninguém lembra. O que está acontecendo com a igreja? Precisamos de abrir. Tem um demônio que eu quero repreender da igreja, o demônio soneca. Sabe? A pessoa não dorme em lugar nenhum. Mas na igreja... Irmãos, eu já fiz o teste. Pode ser o banco mais desconfortável que existe. A pessoa dorme. Banco de madeira duro, que posição assim, a pessoa está lá. E eu olho de longe, já vejo o canção de ninado, né? Sabe? Eu fico, olha, dá um pulo, levanta, o sangue de Jesus tem poder. Eu falo, o que foi, irmão? Era o demônio que estava aqui, eu expulsei ele, pode deixar, pastor, está tudo bom. Anda, levanta, vai fazer intercessão lá atrás. Não incomodo, não. Só não pode ir para o banheiro, misericórdia. Que aí ele te faz dormir lá, ninguém vê. Mas fica aqui aos nossos olhos, a gente olhando, o irmão está intercedendo, está nada, está num sono danado, mas quer ouvir a palavra, quer guardar alguma coisa e quer pregar quando sair daqui. Deus hoje falou comigo, e eu tenho algo para te dizer, e começa por onde é que ir pregar a mensagem. Segunda coisa, diz que eles pregavam, e a ênfase era Cristo, pregavam, e o texto é claro, o Cristo. É importante pregarmos, mas é importante evidenciar Jesus. Às vezes a gente até prega muito, mas esquece de falar de Jesus. Saberemos que estamos em avivamento quando nós, em qualquer lugar que estivermos, primeiro, pregarmos. Diga, pregarmos. Segundo, Cristo. Paulo diz em Romanos 1:26, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar tanto o judeu como o grego. E Paulo diz que esse Evangelho